Mudando de assunto agora, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque de Israel ao campo de refugiados de Rafah foi um incidente trágico. Pelo menos 45 pessoas morreram. O premier diz que o ataque vai ser investigado e, para o parlamento de Israel, Netanyahu falou que o país retirou 1 milhão de moradores que não estão envolvidos e, apesar dos seus esforços para não feri-los, palavras do Netanyahu, um incidente trágico ocorreu neste domingo. Netanyahu nega estar atrapalhando negociações por reféns. Assunto para nossa entrevista com Michel German, que é professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Professor, bem-vindo, boa tarde. Dá para acreditar no Netanyahu? Oi, boa tarde. A pergunta é em que nível, não é? Porque quando ele fala em trágico incidente, a gente imagina que ele está fazendo uma autocrítica. Mas quando a gente avalia quais são as práticas do Netanyahu nos últimos meses, principalmente em relação a Rafah, a gente vê que ele foi advertido, né, em vários momentos de que aquilo que aconteceu poderia acontecer, né? Então, em última instância, o que aconteceu foi produto de uma decisão tomada por ele, né, para garantir estabilidade na sua coalizão, ou seja, interesses internos políticos, né, e que acabou produzindo, em última instância, um massacre terrível que coloca a gente diante de um claro crime de guerra. Então, ó, em termos políticos, é claro que não dá para acreditar. Ele foi advertido de que isso poderia acontecer, ele produziu a entrada em Rafah, produziu o ataque em Rafah, e aconteceu o que todos advertiram que ia acontecer. Mas numa lógica muito específica de um político absolutamente vinculado com seus problemas pessoais, que é o caso de Benjamin Netanyahu, ele vê isso como um problema de um trágico erro. Ele acreditou efetivamente que isso poderia não acontecer, né? Então, assim, tem uma dimensão de desconexão do Benjamin Netanyahu com a realidade que o cerca, que me faz efetivamente imaginar que a biografia de Benjamin Netanyahu realmente nos faz pensar que ele acreditou em algum momento que ele poderia sair como herói dessa história, né? Mas é um trágico incidente que foi produzido por uma decisão política que todos imaginavam que o resultado seria esse, né? Então, a não ser o próprio Benjamin Netanyahu sendo um pouco mais positivo em relação à pessoa dele, a não ser ele, todos acreditavam que o ataque em Rafah poderia causar a tragédia que efetivamente estamos vendo diante de nós. Michel, boa tarde. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Tudo bom, Chacão? Qual que é a chance hoje dos protestos que a gente tem visto em Tel Aviv e em outras cidades de Israel crescerem a ponto de forçarem a saída de Netanyahu? A gente sabe, como você mesmo colocou, o Netanyahu ele vem, na verdade, aplicando eh, uma política, né, para quase terra arrasada nesse processo de guerra para se manter no poder, né? Se ele sai do poder, pode até ser preso, corrupção, que é problemas com os ataques à Suprema Corte, né? Todo, inclusive, o próprio buraco na inteligência que levou aos ataques de 7 de outubro. A gente tem visto crescer os protestos de famílias dos reféns em Tel Aviv, a gente tem protestos também de um setor progressista de Israel, né, falando olha, essa política não dá, não está resgatando os reféns e a guerra não está terminando, e a imagem de Israel no exterior nunca esteve tão ruim, inclusive com o recrudescimento de coisas bizarras como antissemitismo. E aí eu queria que você falasse, qual que é a chance desses protestos, dessa insatisfação, crescer a ponto de levar da política israelense e falar, peraí, o Netanyahu não está sendo competente, vamos trocar, vamos apoiar essa mudança. Ou isso não vai acontecer? Então, Sakamoto, eu acho que hoje a gente tem uma situação diferente da de ontem. Eu acho que o que aconteceu em Rafah ontem é tão grave, é tão trágico, é tão sangrento, que são coisas que mudam, né, a percepção social e pública do que está acontecendo. E assim, aqui vamos lá, né? A gente tem uma situação que é uma situação absolutamente bizarra, que é a coalizão de Benjamin Netanyahu. Qual é a coalizão dele? Né? De novo, é um país parlamentarista. Se você tem maioria
no parlamento, você tem manutenção do governo. Se você perde a maioria no parlamento, o governo vai embora, né? Você tem aí uma certa articulação para garantir que a guerra avançasse num sentido mais positivo, e aí você tem a entrada de um partido de centro numa coalizão, e a gente já viu que não garantiu nada, a guerra só foi mais terrivelmente sangrenta do que ela imaginou que poderia ser, mas efetivamente Gantz e Eisenkot, que são os representantes do partido de centro, já avisaram que vão sair da coalizão. Então a coalizão que a gente tem é de 64 deputados, tá bom? Esses 64 deputados, o perfil deles basicamente é dividido em três. Primeiro, os próprios deputados do Likud, né? O Likud é o partido do Benjamin Netanyahu, que é um partido muito populista, um partido fisiológico, que tem um centro de poder que faz com que essas pessoas tenham sido eleitas por esse centro de poder, né, o chamado centro do Likud, e essas pessoas devem mais aos eleitores do Likud do que aos eleitores do país. Então, assim, é um grupo de deputados fisiológicos, né? O segundo círculo é um grupo de deputados de extrema-direita. E aqui, Sakamoto, é extrema-direita mesmo, tá? Gente que fala sobre perspectivas messiânicas da guerra. Gente que comemorou o 7 de outubro porque tem sinais políticos de Messias voltando, né? Gente que tem vínculos profundos com uma extrema-direita europeia, húngara, né? Então, assim, são setores que têm uma desconexão completa com esses manifestantes e têm uma agenda muito clara, uma agenda de expansão territorial, uma agenda teológica, política e uma agenda de extrema-direita. Então, esse segundo setor. O terceiro partido, né, os terceiros partidos, são os partidos ultra-ortodoxos, que não são sequer sionistas, não servem no exército os seus deputados, estão lá os filhos deles também não servem, estão lá para garantir ganhos políticos específicos, dinheiro para suas academias rabínicas, etc. e tal. Eles estão muito bem, né? Porque eles estão conseguindo garantir benefício para os seus eleitores. Então você tem três elementos dentro dessa coalizão. O primeiro elemento é o elemento fisiológico, o segundo elemento é o elemento do extremismo político, e o terceiro elemento é de ganho específico. Essa coalizão não se desfaz. Está todo mundo muito confortável. Inclusive, dentro da extrema-direita, a maioria dos deputados não tem seus filhos servindo no exército. Ou seja, eles estão mandando para a guerra os filhos dos outros. Tá? Qual é a questão aqui? A questão aqui são duas. Primeiro, a coalizão não se desfaz, a não ser que os deputados do Likud vejam que vale a pena que eles saiam do governo para poder ser eleitos daqui a pouco. Como é que isso pode se formar? Ou com traições, ou efetivamente com conta política. Olha, se eu sair, eu sou eleito depois, etc. e tal. Mas dentro do Likud, Benjamin Netanyahu continua mais ou menos forte. Tá? A outra possibilidade são os protestos. E hoje, o deputado do Partido Comunista, Ofer Kassif, ele fez uma fala que me parece uma fala muito interessante. Ele diz: nós estamos diante de uma guerra civil fria. Ou seja, Benjamin Netanyahu está tratando os parentes dos sequestrados como inimigos. Benjamin Netanyahu está tratando os que fazem manifestação contra eles como inimigos. Benjamin Netanyahu está tratando os que tentaram fazer com que o 7 de outubro não acontecesse, Serviço Interno de Segurança, Exército, como inimigos. Ou seja, há aqui uma construção de uma gramática de guerra civil. Tem inimigos internos e Benjamin Netanyahu luta contra eles. Né? O que acontece de ontem para hoje mostra, em última instância, que Benjamin Netanyahu não tem a mínima ideia do que ele quer com a guerra. É uma guerra tática, sem estratégia, e que está produzindo, né, o recrudescimento da oposição a Israel no mundo e do antissemitismo. Mas, ao mesmo tempo, quando Benjamin Netanyahu faz um ataque desse em Rafah, e a gente imagina que a maioria dos sequestrados estão em Rafah, ele está colocando, de fato, na testa dos sequestrados que ainda estão vivos, uma sentença de morte. Né? Então, o que eu estou vendo acontecer? Primeiro, é o recrudescimento dessa guerra civil fria e o aumento das manifestações. E mais do que isso, um discurso mesmo de setores da centro-direita dizendo: chega, não dá mais. Não dá para ter a mão tão suja de sangue. Então, eu acho que apesar da coalizão estar muito fechada para os seus interesses internos,
que você está caminhando para um processo parecido com o processo de 1982, depois do massacre de Sabra e Shatila. Eu acho que a gente vai ter um aumento dessas manifestações, que os sequestrados, os parentes sequestrados vão dizer, estão matando os nossos filhos que estão no cativeiro, e a gente vai ter um tamanho enorme dessas manifestações nas próximas semanas. Além disso, 20% da população do norte, na fronteira com o Líbano, está fora das casas, e a situação na região em torno de Gaza continua sendo uma situação de bombardeio. Ou seja, a situação é de derrota. Me parece que isso vai levar efetivamente ao aumento das manifestações. E aqui uma novidade para você, Sakamoto, acabou de acontecer em Israel, está havendo uma articulação de setores da centro-direita produzindo uma espécie de traição de alguns deputados do Likud. Então, Lieberman, Bennett e outros deputados estão falando assim, olha, venham para nós garantimos a sua eleição no próximo mandato. E aí, efetivamente, essas duas, né, articulações, a primeira articulação é efetivamente o aumento das manifestações e do isolamento de Israel no mundo, e o segundo, essa articulação política, bem de política pequena mesmo, podem efetivamente, hoje, mais do que ontem, causar a queda do governo, que é o governo mais impopular da história de Israel. Verdade.